No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e estamos aqui com o primeiro programa de 2026. Sim, e hoje teremos aqui uma das poucas tradições que a gente tem aqui na nossa querida Pocilga, no nosso VaraCast, que é o Baconzitos de Ouro. Mas esse ano temos aí uma novidade. Como a gente já fez ano passado um programa sobre melhores séries, então agora o Baconzito de Ouros agora conta com as melhores séries e os melhores filmes. Então aqui nessa primeira parte nós vamos comentar aí as melhores séries de 2025, sim. E quem está aqui comigo hoje são os dois viciados em série que vão aqui comentar sobre essa seleção aqui dos nossos porcolonistas. Então começar com ela, Elaine, dê seu olá. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Parafraseando aí o Medo e Delírio em Brasília, que é o meu podcast favorito. Quanto Sim, tempo, né, gente? Boa noite. pois é. E quem está aqui também é ele, nosso querido homem de mil nomes, senhor Carlos Willo, dê seu olá. Olá, e aí? Que saudade, quanto tempo! Saudar novamente nossa audiência fiel, leal. Que maravilha! Que bom estar aqui com vocês falando desse assunto maravilhoso que são as séries. Sim, sim, pois é. A gente já publicou lá no site nossa lista, né, de melhores séries de 2025. Então vamos aproveitar aqui para comentar um pouquinho sobre cada uma delas. Esse ano tivemos aí um recorde, foram 11 votantes, nossos queridos porcolonistas, Xaropes, Bia Nascimento, Elaine e Carlos que estão aqui, eu. Bruno Quinotti, Júnior, Leonel Leal, Mário Bastos, Rafael Saldanha e minha querida Tássia Queiroz. E sim, chegamos aí ao nosso top 5. Tivemos ao todo aí 26 séries votadas pelo nosso corpo aí de votantes. A lista completa aí com todas as séries votadas está lá no site. O link vai estar aí na descrição do programa. Então vamos começar aí no quinto lugar, que na verdade tivemos um empate aí entre duas séries com 4 votos. Vou começar falando sobre Andor, que é a segunda temporada, spin-off aí de Star Wars, que chegou ao final agora em 2025, infelizmente apenas com 2 temporadas, mas foram 2 temporadas assim maravilhosas. É até difícil assim comentar os pontos altos da série porque é muita coisa para comentar. O formato dessa segunda temporada foi bem interessante, que eles mantiveram o mesmo esquema que eles fizeram na primeira temporada, que é cada arco narrativo tinham 3 episódios. Só que nessa segunda temporada, a cada 3 episódios, quando chegava os 3 episódios seguintes, tinha um salto temporal. Então, nessa segunda temporada, acho que foram abordados acho que são 10 anos, se eu não me engano. Eu vou conferir aqui a informação, mas é um período de tempo longo, né, para poder chegar até o ponto que é onde começa Rogue One, que foi de onde surgiu o filme spin-off, né, o Rogue One, que foi o que deu origem aí a esse seriado criado por Tony Gilroy. E eu vou perguntar aí para Carlos, me conte aí o que é que você achou dessa segunda temporada, entrou na sua lista, não entrou? Me conte aí. Sim, tá na lista. Eu acho que é uma das coisas mais primorosas que a Disney já fez, assim, em termos de séries. Você pega, né, o Star Wars, a trilogia original, e a gente sabe que George Lucas fazia ali uma alegoria, por exemplo, o pós-Segunda Guerra, aquelas guerras dos anos 70, guerra do Vietnã e tal. E Andor trata muito, em outro aspecto, ele trata sobre como é viver sob uma ditadura mesmo, né? E como as pessoas, aquelas que se colocam contra essa ditadura que é do Império, como é que é a resistência, né? São resistência. E são literalmente os guerrilheiros, de quem conhece toda a história da América Latina, América do Sul,
de viver, né, sob regimes ditatoriais, sabe também que a luta contra esses regimes também geraram os guerrilheiros, essa luta gerou também os guerrilheiros e tal. Então, assim, ela é muito primorosa em mostrar como a inteligência daquele poderio militar como essa inteligência é utilizada para oprimir e para extrair os benefícios de onde precisa tirar, né? Tanto que boa parte dessa segunda temporada trata justamente de um plano disfarçado de explorar um dos planetas, explorar um recurso natural, e como faz, inclusive, parecer que aquele planeta é cheio de rebeldes e pessoas que estão criando atentados e tudo mais para vilanizar a população e facilitar a exploração e o domínio, né? E aí a série ela cria uma tensão sempre, sempre. Você, diferentemente de outras produções, que você não vai acontecer nada com os mocinhos. Essa não, você está em constante sensação que algo vai dar errado, assim, e que as pessoas, vamos dizer assim, né, do lado do bem contra o império, né? Essas pessoas, como a qualquer momento elas podem de fato se dar mal, e como não há e como você, inclusive, não tem como confiar 100% nas pessoas que estão ao seu lado, assim, que tem muito a ver com o dedo duro, com os delatores e tudo mais, de países, de regimes ditatoriais. Então, assim, e faz isso dentro desse universo de Star Wars, não tem Jedi, não tá, mas enfim, faz absoluto sentido. Toda a construção da série faz todo sentido. Você tem tensão, você se emociona, você acompanha. E para mim nem era o mais importante, mas tem no final uma boa conexão com o Rogue One, funciona ali. Mas nem se tivesse isso, se acabasse antes, é isso. Para mim, assim, tem lá uma ligação, ok, beleza, fechou. Para mim nem era o mais importante que acontecesse daquele jeito. E, inclusive, o efeito que tem sobre as pessoas que vivem assim escondidas, espiãs, né, tentando minar o efeito psicológico que isso causa nas pessoas, né? Porque lutar num lugar como esse é você saber que você talvez você não tenha nem mais um dia de vida, né? Então é uma série muito espetacular, os diálogos, as atuações, a direção, os cenários, a fotografia. Eu acho que ela é muito primorosa. Sim, e você falou aí da questão dos guerrilheiros. O que eu acho genial assim da série é que ela mostra não só esse lado, né, da resistência, e dentro desse lado da resistência você tem várias vertentes, digamos assim, né? Não é todo mundo lutando exatamente com os mesmos objetivos, com a mesma causa, cada pessoa tem um objetivo diferente, né? E o próprio Andor, ele começa na primeira temporada, ele meio que não quer fazer parte disso, mas aí chega num ponto que ô amigo, ou você entra na luta ou você vai se lascar. Então, ele é meio que obrigado a participar, e aí nessa segunda temporada isso começa a pesar, né? Esse lado pessoal, todos os envolvidos sempre pesam o quanto isso vai afetar a vida pessoal deles, se vale a pena ou não investir nisso. Mas o que é muito interessante é que eles mostram também o lado da galera que faz parte do Império, né? Que dentro do Império também tem todos os tipos. Tem a galera que realmente acredita naquilo, tem a galera que meio que só quer fazer o trabalho burocrático e levar a vida. Então, e mesmo dentro dos funcionários do Império, mesmo aquela galera que é fiel e tal, e tem gente que mesmo assim ainda se lasca. Então você vê que a questão do regime ditatorial não mostra que não é só um lado que afeta todo mundo, né? Então, mesmo até aqueles que fazem parte do regime, às vezes também podem se dar mal, né? Eu acho que isso é brilhante. E só confirmando aqui a informação, na verdade, a cada intervalo de tempo passa um ano. Então são 4 arcos, né? Cada arco tem 3 episódios, são 12 episódios, e de um arco para o outro passa um ano, só para deixar claro. Aí entrou na minha lista, foi o primeiro lugar, foi a série que eu mais gostei de 2025. A minha bem o calcanhar de Aquiles, esse eu acho que a parte romântica a conexão lá do Andor, que como no Rogue One acontece outras coisas, eu acho que isso meio que
tira um pouco desse peso. Eu acho que talvez eu nem depois que eu terminei de assistir o Andor, eu nem fui assistir ainda Rogue One de novo para ver se realmente fazia sentido e eu fico até com esse receio para pô, mas tem isso aqui que me incomoda, mas enfim, mas é besteira. Eu ainda acho que Andor é a melhor coisa de Star Wars desde Star Wars. E só para fazer um comentário final, apesar da série ter acabado antes do cenário que a gente vê hoje nos Estados Unidos, com o ICE e tudo mais, e aí você, quando você falou do Andor mesmo, ele era uma pessoa que não estava nem aí para o que estava acontecendo. Só que eu acho que é justamente uma demonstração assim, de que não há neutralidade cara, nesse tipo de situação. Até o Wagner Moura deu entrevista assim, eu acho que os americanos deram por garantida a democracia do país e agora eles estão vendo que não é tão simples assim. E aí mostra assim, não existe neutralidade, porque acaba explodindo em você. Ou você está lucrando, como é o caso né, dos bilionários que estão lá passando pano para, por exemplo, no caso de Trump agora, né? Ou você acaba sofrendo, mesmo você sendo uma cidadã que não concorda, uma cidadã que não concorda com a forma como o ICE age, você pode ser morto e como se você não tivesse nenhum direito civil. Então, assim, não tem uma neutralidade, porque acaba chegando em você, né? Até o caso do brasileiro lá, né? Que disse, não, só estão pegando os bandidos, gente ruim, escrota, era apoiador de Trump, e Aí aí ele é pegaram preso. ele. Aí ele é preso também. Não existe neutralidade, porque é aquela história antiga, né? Primeiro pegaram meu vizinho, não sei o quê, não sei o quê. Um dia, uma hora bate a porta, e aí você tem que se posicionar, né? Você vai ter que escolher um lado, não tem jeito. Muito bem, muito bem. Então vamos seguir aqui. Como eu falei, né? No quinto lugar tivemos um empate, né? Então em quinto e em quarto lugar estão aí empatados. Aí depois de Andor temos a série Task, que foi criada aí por um cara chamado Brad Eaglesby, que é o mesmo de Mare of Easttown, que é outra série que a gente já foi comentada aqui no Varacast, lá no nosso programa lá de dicas de série. Acho que foi Excelente. indicado, acho que foi indicado até por Carlos, se eu não me engano. Eu Uhum. comecei essa série, não entrou na minha lista porque eu não tinha assistido. Eu comecei a assistir agora, ainda estou na metade, mas estou achando promissora. Mas vou só fazer uma breve apresentação e aí vocês complementam e me contam aí se você entrou na lista de vocês, o que é que vocês acharam. Mas é uma série protagonizada por Mark Ruffalo, né? Que ele é um personagem chamado Tom Brandes, trabalha pro FBI. E falando assim, parece que é mais uma série policial, mas acho que é os personagens que vão fazendo o diferencial, né? Quando você descobre, por exemplo, que o personagem do Mark Ruffalo, ele é um ex-padre, e aí uma pessoa até questiona ele, cara, como assim o FBI contratou um padre? E aí, o FBI contrata qualquer coisa. E a série mostra o ponto de vista dele, que é o agente do FBI, que está passando por problemas familiares, um dos filhos dele está preso, ele está de licença, mas aí ele é convocado a voltar ativa porque está acontecendo uma série de crimes na cidade que tem um grupo que está invadindo é, casas de drogas para poder roubar o dinheiro. E aí a gente vê o ponto de vista de outro personagem, que é o Robbie, que é interpretado por um ator chamado Tom Pelphrey, que eu não conhecia. E aí a gente acompanha o ponto de vista dele, de por que ele resolveu entrar nessa pegada. Ele também tem uma família, tem filhos, perdeu o irmão. Então a gente também aos poucos vai descobrindo esse outro lado. E aí o personagem do Mark Ruffalo é convocado, né, como eu falei, para voltar ativa e obviamente ele não está ainda 100%, então vai entrar aí todas essas questões. A premissa eu achei que lembra é um pouco similar, não muito, mas um pouco com a série também do ano passado, 2025, que é a série chamada Dope Thief, que é Ladrão de Drogas, que é com até estrelado pelo nosso querido estrelado, né? Ele é coadjuvante, né, de nosso querido Wagner Moura.
Que nessa outra série, que é da Apple TV, são dois personagens que eles fingem que são policiais para assaltar essas pequenas casas que funcionam como venda de drogas, só que eles têm um contato dentro da polícia uma outra pessoa que passa o contato dos esquemas dos lugares, e eles acabam assim, como diria a descrição da sessão da tarde, acabam enfrentando várias confusões. Mas aí eu quero saber de vocês aí, Elaine, o que é que você achou da série? Entrou na sua lista, não entrou? Me conte aí. Entrou na minha lista. É, é The Task, né? Entrou principalmente porque, na verdade, eu vi a fotinha do Mark Ruffalo no catálogo, né? E eu sou muito fã desse ator. E eu falei, bom, ruim não deve ser. E realmente, assim, me surpreendeu muito, porque quando eu vi a premissa na sinopse, e quando eu comecei a assistir, eu confesso que eu realmente achei muito parecido com esse que você acabou de citar, em que o Wagner Moura é até coadjuvante, que eu esqueci o nome, você acabou de falar, né? É Ladrão de Drogas. Porque eu Dope Thief. comecei a assistir Ladrão de Drogas, mas eu sinceramente achei muito chato. Eu achei muito violento, assim, tipo, não sou a puritana, mas tem dias que eu não tô muito afim de ver essas coisas muito violentas e tal, e aquele dia era um desses. Mas, ao contrário de ladrões de quê mesmo? Olha, névoa mental, gente, desculpa. Ladrões de drogas, é isso? Ladrões de. Pô, Isso. Ladrões de sério? É bem óbvio, né? Ladrões de drogas, tá bom. E aí, ao contrário de ladrões de drogas, o The Task, ele é muito interessante, porque o que eu achei mais legal é que o que menos importa é a atividade policial aí do cara, né? Que é o Tom, que é o Mark Ruffalo. É claro que tem né, o negócio de FBI que vai atrás ali de quem está atacando essas pequenas bocas aí, né, de fumo. Mas o que importa mesmo são os dramas de cada ator ali naquele. Então, o Tom, que é o personagem do Mark Ruffalo, ele tem nos seus. Você vai aos poucos, você vai meio que despindo esses personagens como uma camada como se fosse uma cebola mesmo. Aí você vai meio que entendendo por que eles são um pouco como são. E aí isso vai fazendo mais sentido para você. O que eu mais gostei também é que meio que é, ele não passa um pano nos bandidos, né? No cara que vai lá e fica roubando esses outros traficantes. Ele não passa um pano, mas a gente também entende por que ele é como é, por que ele está agindo como ele está agindo. Então, não fica essa coisa tão maniqueísta de é bandido e é mocinho. Todo mundo tem, como diz a minha terapeuta, né? Seu lado luz, seu lado sombra, e aí eu acho que esse seriado ele vai mostrar um pouco o lado luz e o lado sombra de cada personagem ali. Um destaque assim que eu achei muito bacana foi a personagem que se chama Maeve, que é a Emilia Jones, né? Que eu não reconhecia ela, mas depois eu fui lembrando que essa menina já fez outros filmes, seriados que eu gostei muito. E ela é a sobrinha do, do bandidinho aí que o Mark Ruffalo tá caçando. Então, Sim, ela tá naquele filme que ganhou o Oscar, né? O Coda. Colder. É muito boa essa menina, eu gostei muito, assim. E eu acho que a própria interpretação, o Mark Ruffalo em si, ele dá um show, assim. Eu gosto muito dele, eu acho que ele se entrega muito nos personagens, assim. Engraçado que ele me lembra muito o Wagner Moura, assim, nessa questão da entrega, assim, da atuação muito bem medida, muito bem pesada, assim, para trazer aquele personagem que tem que trazer várias camadas e eu acho que o Mark Ruffalo entrega muito bem. Então, essa é uma série, ele acho que ele é categorizado como um thriller policial, mas é o que eu disse, assim, a parte policial, ela não é a que mais interessa. Então, se você aí, ouvinte, tem preguicinha dessa questão de, é mais um thriller policial, não se baseie nisso, porque é uma série que ela vai abordar questões
bem mais profundas, assim, que simplesmente um thriller policial. Então, eu recomendo demais. E você, Carlos, entrou na sua lista? O que que você achou? Não entrou, eu não assisti ainda a série, apesar de estar interessado, eu gosto da HBO, eu gosto do Mare of the East, Vixe, Maria, quase não vem agora, da série East Town. Easttown. E o produtor, é o mesmo produtor ou mesmo diretor? É o mesmo criador. Criador. No Mary of Easttown eu não sei, mas aqui em Tess, pelo menos, eu acho que ele escreveu todos os episódios. Não, e me interessei também agora com a descrição mais ainda, tá na minha lista aqui. A outra coisa que me chamou a atenção na série é que uma das personagens é interpretada por uma atriz chamada Martha Plimpton. Ela é a chefe do personagem do Mark Ruffalo. E, para quem não lembra, ela é do filme Os Goonies. Ela era a Steph. Vocês se lembram? Tinham duas personagens femininas, ela é uma delas. Pois é. Quando eu olhei assim, cara, eu conheço essa atriz, aí depois eu fui ver, tá, é mesmo, dos Goonies, mas tá Nossa, eu bem. também reconheci ela de algum lugar, mas jamais saberia. Pois é, pois é. A lourinha de Goonies, não é aquela lourinha magrinha, assim, cabelo curto. Isso, ela mesma. Vamos seguindo então aqui com a nossa pauta. Chegamos agora ao nosso terceiro lugar. Só confirmando que tanto Andor quanto Task tiveram 4 votos cada um. E agora em terceiro lugar temos outra série da HBO que foi uma queridinha aí de público e crítica em 2025. Foi renovada para a segunda temporada que começou agora. Acho que já tivemos uns 4 episódios, que é a série médica The Pitt, que é estrelada por um ator chamado Noah Wyle. E quem gosta dessas séries médicas, ele era lá daquela série Plantão Médico, né, que era com George Clooney. Ah, ele era? Sim, ele era um dos médicos principais lá. Mesmo, gente. Só que bem mais novinho, né? Ah, Faz parte. E o criador da série, o R. Scott Gemmell, ele trabalhou também lá em Plantão Médico, mas ele é mais conhecido por uma série chamada NCIS. Eu nunca assisti, mas é dessas séries que é NCIS Los Angeles, que é essas séries que nunca acabam. a série, tipo, acho que a moda começou com aquela outra série que era de Las Vegas, que era CSI. CSI, isso aí depois esse NCIS é da Marinha, um negócio militar, de investigação, enfim, o americano gosta dessas maluquices e eles têm também uma tradição bem forte aí de seriados médicos, tem dramas, tem comédia. Então, acho que talvez a mais conhecida tenha sido Plantão Médico, mas tem para o que você quiser aí, tem de séries médicas. Mas eu acho que o que acabou chamando a atenção dessa série The Pitt foi porque ela tem a proposta de ser mais realista. Então, a ideia de, pelo menos da primeira temporada, e a segunda temporada está seguindo esse mesmo formato, é que são 15 episódios e cada episódio retrata 1 hora de um plantão, né, de uma emergência de um hospital. Eu não assisti essa série no ano passado, eu confesso que eu tinha um pouco de preguiça com esse negócio de série médicas, mas esse negócio ganhou um hype tão grande que chegou agora em 2026, eu acabei cedendo e comecei a assistir, realmente já terminei a primeira temporada, estou gostando bastante, até escrevi aí um texto em breve, aí talvez quando esse podcast for pro ar o texto já tenha sido publicado, mas se não, aguardem aí que vai ter texto comentando aí a primeira temporada. E como eu estava falando, então ela retrata, né, de maneira realista, o mais próximo possível, né, de um plantão médico, né, de 15 horas. E ele não chega a um nível tipo 24 horas, que tenta dizer que o negócio acontece em tempo real, mas tanto que os episódios variam, em média tem uns 50 minutos, então tem umas. Mas funciona.
E o que é brilhante da série é que ela é muito bem escrita. Então ela não tá ela tá preocupada em criar essa verossimilhança, né, de você entender como é que funciona o hospital, o papel de cada um. Então não é focada só nos médicos, tem também enfermeira, tem assistente social, tem galera que os socorristas de primeiro socorro que chegam com a ambulância trazendo gente, tem o segurança, tem o pessoal da recepção, tem a pessoa que administra o hospital. Então cada núcleo desse tem um nível de importância. E o que é bem interessante é a forma como a série, através desse ambiente aí de hospital, aproveita para fazer pelo menos ao meu ver, né, uma crítica, né, à realidade americana, principalmente a realidade pós-Covid, né? Então, para os profissionais de saúde que sofreram bastante, né, nessa época da Covid, então o pessoal que trabalha em emergência ainda meio que todo dia tem um pouco de caos, né? E chega lá, nessa primeira temporada acontecem coisas muito interessantes e o elenco da série é muito diversificado. Então, temos muitas mulheres, tem mulher negra, tem imigrantes, tem o pessoal acho que é da República Dominicana, tem indiano, e então isso também dá uma diversidade. Tem uma personagem que dá a entender que ela tem um pouco, tá no espectro autista, então cada personagem dá um diferencial desse ponto de vista, né, que a gente não tá tão acostumado, né. Aí eu tava vendo algumas curiosidades, tipo, tem uma cena que, tipo, tem uma mulher que está sendo atendida, a médica e a enfermeira, tipo, as três acho que são indianas, alguma coisa assim. Aí, tipo, para elas foi uma emoção, tipo, uma cena que só tem pessoas e não estão, tipo, falando da cultura, nada assim especificamente, nada caricato. Então, tipo, é a vida real. Então, acho que a série faz isso de forma brilhante. Mas eu já falei demais, vou passar aí para Elaine. Você já assistiu, gostou, não entrou na sua lista, não entrou? Me conte aí suas impressões. Entrou na minha lista, sim. Eu também indiquei The Pitt. Na verdade, eu assisti, porque estava saindo um episódio por semana, né? Desde que ela começou no ano passado, eu estava assistindo um, semanalmente, assim, porque eu realmente assisti. Eu estava sem fazer nada e falei, eu também tinha muita preguiça depois de Plantão Médico e, gente, aquele outro seriado que é Grey's de Anatomy. Grey's Anatomy. Ainda tá no ar até hoje. Caramba, é inacreditável. A gente fica com um pouco de preguiça, né, desses dramas médicos e tudo, mas num desses dias que eu estava sem fazer nada, eu resolvi assistir e, de fato, assim, The Pitt, ele tem um ritmo que é um ritmo muito bacana, assim. Ele me captou pelo ritmo eu acho que também a ausência, eu não sei se foi impressão minha, mas eu tenho a impressão que ele quase não tem trilha sonora. Sim. Se vocês Não tem prestarem atenção. normalmente, né, normalmente tem trilha sonora às vezes no início, em determinados, quando tem um flashback, alguma coisa, tanto que se você for no Spotify, tem a trilha sonora da primeira temporada e são 15 faixas, é tipo 2 minutos para cada episódio. É bem Olha interessante. aí, porque realmente, assim, o que mais me encantou foi esse, entre aspas, esse silêncio, assim, e a gente realmente só escuta praticamente os ruídos da emergência ali, do hospital, né? Outra coisa que eu também achei muito bacana é que, pelo menos até o momento, eles não estão investindo, em grandes acidentes, assim, porque uma coisa que me incomodou muito em Grey's Anatomy é que a cada temporada parecia um jogo. Parece que eles iam tendo que aumentar a dificuldade dos médicos, né? Aumentar as doenças, aumentar as situações, transformar em cada vez mais situações inusitadas aqueles episódios. Então, com o passar dos anos, eu parei de assistir Grey's Anatomy quando aconteceu um acidente de avião. Eu falei, pô, isso tudo acontece nessa galera, né? É desgraça atrás de desgraça, é cada uma pior que a outra. E aí você fica assim, pô, fica um pouco inverossímil ali, né? Então, o que me encantou no The Pitt é que
realmente, assim, são dramas da vida real. A pessoa chega porque cortou um dedo, pode ser desde uma coisa idiota até uma queda, né? E aí eles têm muitos idosos sendo atendidos, assim, porque tem uma hora que eles brincam, nessa segunda temporada até aparece também de novo, tipo, olha, tá chegando a hora dos idosos chegarem. Aí alguém fala assim, como assim? Não, é porque todo dia, X horas da manhã, eles vão fazendo a contagem lá, vão fazendo. O pessoal que chega Na casa de repouso, na né? casa de repouso, o pessoal que chega no plantão da manhã, eles vão verificando e aí vão vendo os velhinhos que não estão se sentindo tão bem, aí eles vão encaminhando para cá. Então, aí você vê desde Alzheimer, assim, né? As pessoas já estão ali com uma senilidade, ou então Alzheimer. E assim, eu gostei muito porque também no final da primeira temporada, realmente você tem um evento, que é um evento um pouco mais dramático, de fato, mas que, por outro lado, assim, tem tudo a ver com a realidade, não só americana, como mundial, assim, mas principalmente uma realidade americana, né? Eu não vou, para quem não assistiu, eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, é isso que mais me interessou. Não necessariamente eles vão nesse crescendo de dificuldade das doenças e dos dramas que acontecem. Outra coisa que eu gostei muitíssimo, pelo menos até agora, é que, ao contrário de Plantão Médico, você não se envolve muito na vida pessoal para fora ali do hospital, daqueles médicos. Então, o que eles passam, é claro que você vai conhecendo um pouco melhor cada personagem, né? Mas na correria você não consegue muito saber se aquela pessoa, como é que é. E ali o plantão médico Grey's Anatomy, a mesma coisa, foi me incomodando muito, porque um. Ficou parecendo um seriado adolescente, Um né? Uma novelão, né? novelinha. É, Novelinha, porque novelão é bom, novelinha. ficou parecendo uma novelinha, e uma novelinha de adolescente mesmo, tipo Malhação, porque todo mundo transa com todo mundo, né? E aí, tipo, essas coisas sabe, de Grey's Anatomy, que a residente vai transar com o médico dentro do hospital, assim, honestamente, eu, assim, não, eu acho que isso daí tá muito anos 2000, realmente a gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Então, eu acho que The Pitt realmente, até agora, assim, eu tô assistindo já a segunda temporada, que também tá saindo semanalmente, e tô gostando muito, com destaque mesmo para pro Noah Wyle, né? Que realmente ele segura muito ali, sabe? O episódio. Eu eu assisto muito por causa dele, assim. Eu acho que tem outros personagens interessantes, mas ele, de fato, assim, para mim, é a força motriz ali. Recomendo demais. Sim, e eu tenho um outro detalhe que é fundamental também para a série funcionar, é que ele é um hospital universitário. Então, no corpo lá nos funcionários dos médicos, tem médicos que ainda não se formaram, que são residentes. Então, além de você estar numa emergência, como tem esses médicos novatos e eles têm que aprender, então aí você tem uma desculpa narrativa para você estar o tempo todo dizendo o que é que você está fazendo, por que que você está fazendo, porque quem é o público, em teoria, não conhece, né, os procedimentos médicos, coisas do tipo. Então, é uma desculpa para ter os diálogos expositivos, tipo, agora eu vou cortar aqui, não sei o quê. Então, e tem a questão como a Elaine falou, do protagonista, né, o Robbie, então ele tá o tempo todo, tipo, tentando ensinar alguma coisa, né, tipo, pergunta, o que é que você acha que tem que fazer aqui nesse caso e tal, então para estimular a galera a ter o pensamento crítico, né, e isso também que a Elaine apontou dos casos, eu acho que é bem essa questão, assim, da vida real, mas todos os casos que aparecem, eles têm um porquê, assim, sabe? Não são aleatórios. É tipo, cada caso ele meio que aponta em algum problema, alguma questão que é importante na atualidade americana, seja da questão social, política. Então chega a galera mas eu olhei no Google e que se você fizer esse procedimento tem não sei quantos por cento de chance de morrer, não sei o quê. Mas se você fizer isso, você fica questionando os médicos.
Então tem. Aí o caso, dando um semi-spoiler, a coisa que é mais brilhante da temporada toda é que aparece acho que é um adolescente, se eu não me engano, que chega com uma doença misteriosa que ninguém sabe o que fazer, os médicos mais novos, principalmente os residentes, ninguém sabe o que é aquilo, aí chega o Noah e fala, então, isso aí é sarampo. Ah, sarampo? Mas isso não tinha sido extinto? Então, mas aí até vi hoje a notícia que aumentou não sei quantos por cento os casos de sarampo no mundo e tal, então existe reflexo, a galera não toma vacina e tal, então assim, a série não é É uma série panfletária. que milita, né? Ela não milita É diretamente, mas ela tá isso. ali. Ela não é panfletária do tipo, ó, tá vendo? Isso. Você votou em não sei quem, mas é tipo, ó, não importa a sua opinião, mas tipo, você não tomou vacina, agora você pegou a doença e se fudeu, entendeu? Então é um negócio meio didático, né? E realmente é, merecia estar aqui no nosso top 5 e vamos ver aí se a segunda temporada vai conseguir manter o padrão de qualidade. E quem está aqui no nosso segundo lugar, com 6 votos, foi a nova série aí de Vince Gilligan, que vocês devem lembrar dele de Breaking Bad e Better Call Saul. Mas quem não sabe, ele também fez parte da equipe lá criativa de Arquivo X por um tempo, então ele já tinha trabalhado com essa questão de ficção científica. Então depois ele resolveu agora mudar de áreas, né? Sair dessa questão de coisa de drogas e coisas do tipo. E com a série Pluribus, estrelada por Rhys Seehorn, que é do lado de Better Call Saul, era sem dúvidas um dos grandes destaques da série. E aí agora ela ganhou a sua própria série. E é até difícil falar sobre ela sem dar spoilers. Eu já escrevi um texto que já está no ar lá na Pocilga, né? Que a, a definição da série seria uma mulher que é triste em um mundo em que todos são felizes, né? Mas tem um pouquinho mais sobre isso. Então, como eu já escrevi lá o texto, então eu vou passar a bola a Carlos. Conte aí um pouquinho pra gente sobre a série. O que é que você achou? Você entrou na sua lista, não entrou? Me conte aí. Sim, A entrou na gente minha conta lista. só um pouco melhor a premissa, porque eu não assisti, eu nem não sei nem para que lado vai. Ele Acho que vai. dá, Romulo, vai lá, quer falar. Não, conte aí para não falar demais. Então, eu gosto muito do ritmo da série, apesar de ela parecer lenta, mas eu gosto desse estilo. Então, assim, a gente tem lá planeta Terra, né? E o pessoal começa a investigar um código sonoro, um código que vem do universo, de algum outro planeta para a Terra. Eles começam a investigar isso, e isso gera uma produção, testes biológicos, e o que a gente vê é que, de repente, a humanidade ela toda se conecta, ou quase toda, no caso. Porque assim, começa inicialmente passando por saliva, mas passa por sangue, sei lá, enfim, pode passar por um monte de formas. E aí é como se houvesse, de repente, uma grande unidade de todos os habitantes do planeta Terra, à exceção de um grupo muito pequeno, em especial, que eu já esqueci o nome da personagem, que é uma escritora É. de filmes de Hi, fantasia. Carol! Carol, é claro, né? Carol. Está escrito em todo lugar. É. E é fantástico quando eles repetem, tem uns episódios que eles ficam repetindo um recado de uma secretária eletrônica. Carol, que bom que você ligou pra gente. O que você precisar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois do. E várias vezes a gente ouve o recado inteiro, assim, eles não têm pressa. Às vezes, claro, corta um pouquinho aqui e ali, mas assim, é quase isso. Então, assim, algumas pessoas, inclusive, morrem nessa transição, né? Então, assim, o que acontece? A humanidade quase como um todo, assim, todo mundo tem a memória de todo mundo sabe o que está acontecendo, porque se uma pessoa vê, todo mundo está vendo. Se uma pessoa come, todo mundo sente o gosto, como se fosse uma coisa assim, como se fosse uma grande rede neural. Só que a Carol está fora desse ambiente, né? Ela que era uma escritora de sucesso, um pouco cansada já dos seus livros de fantasia e tudo mais. Ela é casada com a produtora dela, empresária e tal. E aí, enfim, a gente vê no filme ela reagindo a não fazer parte dessa uniformidade humana
que tem um modo de funcionamento também que você vai descobrindo que é bem curioso. E aí, aparentemente, tem essa perspectiva de que tá todo mundo feliz e satisfeito, né? Porque, assim, tá todo mundo consciente de tudo, todo o trabalho é coletivo, tudo que eles fazem, assim, tem sentido, tem lógica, eles vão pensando na economia de gastos de recursos naturais, tananã, não sei o quê. Então, assim, a gente não sabe bem a natureza, a gente sabe que houve uma mudança biológica nos seres humanos a partir desse recado cósmico aí, que veio de não se sabe de onde. E a Carol está reagindo a isso e a rejeição dela a olhar essa uniformidade, essa homogeneidade, né? Porque aí ninguém tem desejos assim individuais, né? Vamos dizer assim. Todo mundo está ali como um grande coletivo mesmo. E aí ela rejeita, obviamente, fazer parte disso e ela quer se conectar com as outras pessoas que não se transformaram, ela rejeita aquilo, e ao mesmo tempo esse grupo coletivo ele é muito solícito, ele faz tudo que ela pede, e faz tudo que as outras pessoas que não fizeram parte dessa rede, aí o cara pede as coisas mais esdrúxulas, inclusive ficar vivendo uma vida de esbórnia, né? Não vou dizer quem, né? Então, assim, é curioso, porque eles são bonzinhos, vamos dizer assim, eles fazem tudo o que essas pessoas pedem, enfim, e aí anda assim, no início você não sabe exatamente, no início não, durante a série vai se mudando talvez um pouco o eixo do que de fato está se discutindo. É legal da série isso porque parte desse princípio, ela é uma pessoa triste no mundo que todo mundo é feliz. Eu acho isso muito pouco para descrever o que acontece. Então tem tanto essa questão do tipo assim de fazer parte disso, tipo assim, você não dá para perguntar, o que você pensa sobre isso? Todos pensam igual, da mesma forma, como se fosse uma grande inteligência artificial unificada, inteligência humana mesmo. E aí vai discutindo outras coisas, que tem um personagem paraguaio também que entra, e o tipo de relação que ele desenvolve com esse grupo é um pouco, apesar de ser também antagônica, é diferente da forma como Carol se relaciona com esse grupo. E é diferente como as outras pessoas que estão ali, não, tudo bem, eu não tô ligando não, vou ficar assim desse jeito que tá. Então, ela é bem curiosa, eu fiquei com um receio dela não saber para onde ir, e apesar dela não dar grandes respostas, acho que ela vai lhe conquistando, a narrativa é interessante, né? Tem um amigo nosso, né, que também votou, né, nas séries, né, que diz que mais um dia que é Carol reclamando e não aconteceu nada, né? Mas eu não acho que seja bem assim, não. Depois ele voltou, né? E botou a série na lista dele, se eu não me engano. Mas o que é interessante da série é que ela não tá muito interessada nessa questão do mistério. Então, assim, logo no Sim, primeiro episódio ela já explica tudo. Então, a humanidade descobriu aí essa mensagem que veio do espaço, que na verdade a gente descobriu que é uma sequência de RNA, é um código genético, e aí é tipo um vírus e que meio que sem querer se espalha, e aí todo mundo se infecta, e aí vira isso que Carlos falou, que é como se fosse um que eles chamam de hive, né? Uma comunidade, então meio inteligência artificial, mas é meio essa questão, uma personagem americana que está lutando pelo direito da individualidade, então é meio assim uma crítica à questão do comunismo, o socialismo. Então tem várias leituras que você pode fazer sobre a série. E o fato de ser protagonizado por uma mulher também gera situações inusitadas, enfim. É uma série que ela não tem pressa, né? É um ritmo bem, para quem assistiu Breaking Bad, Better Call Saul, então assim, cada episódio é focado, tem muita questão da parte técnica, então assim, tem o uso das cores, fotografia, muito assim que eles estão pensando em detalhes e de uma coisa meio também a longo prazo, né? Então, ainda não sabemos quantas temporadas vão ter. Normalmente o Vince Gilligan, pelo menos essas duas séries que a gente citou, ele fez meio que um planejamento, né? As séries têm 5, 6 temporadas, então ele não faz uma coisa também muito longa, ele não entra no modo enrolação. Então, o que é intrigante é, tipo, saber, e aí? É que ela meio que ela é ao mesmo tempo um herói e um vilão da história. Então, porque, tipo, dando um meio spoiler, que tem esses outros personagens de diversas partes do mundo que também não foram infectados que nem ela, só que cada pessoa lida
de uma forma diferente. Tem gente que aceita de outras formas. Por exemplo, tem uma mulher que é mãe, então, tipo, o filho dela foi infectado, mas ela não. Só que aí ela meio que tenta seguir a vida com o filho dela, mas o filho dela tá conectado. Então, mas ela fica na ilusão de que não, aquele ali ainda é o filho dela e tal. Então, entram muitas discussões éticas e filosóficas, mas aí tem que só assistindo aí para cada um faz a sua leitura, né? Então, tem texto meu lá na Pocilga, onde eu faço aí essas minhas reflexões sobre a série. Então, depois leiam aí e contem o que é que vocês acharam. Chegamos agora ao nosso primeiro lugar. Acho que foi a série que realmente mais bombou em 2025 em hype. Eu sempre brinco que você sabe que uma série entrou nesse, ou série, filme, algo do tipo, entrou no mega hype, que é quando você começa a ver, tipo assim, sites que não são necessariamente falam sobre cultura pop ou algo do tipo, começam a fazer matérias, começam a abordar, então aí você já sabe que o negócio realmente furou a bolha, né? E para quem ainda não se deu conta, eu estou falando da série Adolescência, que ficou aqui no nosso primeiro lugar com 7 votos. Nós fizemos um Varacast sobre ela, o nosso Varacast número 133, lá de março, final de março. Então, se vocês quiserem, é bom ir lá ouvir, se você não ouviu, foi um programa bem bacana que a gente discutiu com muita propriedade. Tivemos aí a participação de Elaine, de Carlos, tivemos Bia, e foi muito legal. E, assim, foi o mais perto que a gente teve aqui de uma unanimidade, assim, né? Que quase todo mundo votou. Acho que quem não votou porque não assistiu, que deu gatilhos, ou porque realmente não é uma série fácil de se assistir, mas eu acho que tanto pelo estilo, pela forma como ela é contada, acho que é uma série essencial para ser assistida. Se você não assistiu, assim que terminar de ouvir esse podcast, vá assistir. É uma série curta, são poucos episódios, então vale a pena. E vocês dois têm mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre essa série? Me contem aí. Entrou na lista de vocês? Porra! Olha, gente, eu assisti essa série 2 vezes. Olha aí. Porque Como foi a depois, segunda vez? nossa, porque na segunda vez eu tive alguns insights que eu não tinha tido na primeira vez mesmo, assim. Vou dar um exemplo simples, assim. É, Rapidinho, só te interrompendo, esqueci de comentar que também quem participou do programa foi nossa querida amiga, minha querida amiga Sara, psicóloga, que já participou de algumas edições aqui do Varacast. Ela é mãe, então trouxe essa visão tanto da questão de saúde mental, como também e é mãe de menino, então foi bem bacana esse detalhe, mas prossiga, desculpa. Não, na segunda vez que eu assisti, eu acho que eu tive uns insights que eu não tinha tido no primeiro, como, por exemplo, sei lá, eu não tinha, na primeira vez que eu assisti, eu não tinha percebido que quando o casal de investigadores, vocês lembram que era um homem e uma moça, né? Quando eles chegam na escola para investigar e fazer algumas perguntas a alguns professores, a alguns alunos, tem uma hora que eles entram numa sala e a professora só cumprimenta, ela só apresenta para a turma o investigador homem. E aí depois ela se toca assim que a mulher também é uma policial, ela também é investigadora e ela não é subalterna do cara, né? E aí ela, desculpa, fulana, esqueci de apresentar você, turma, essa aqui é a fulana, né? Então, uns detalhezinhos pequenos assim que eu achei interessante rever, assim. Agora, essa série, realmente, assim, para além de como ela é gravada, né, que foi sensacional, eu acho que é isso que pega mais nela,
te pega mesmo. É a gravação em... Como que chama, gente? É Eu sem sempre corte, com plano Plano sequência. sequência. plano sequência, que é realmente maravilhosa, e isso deixa a gente muito ligado mesmo. Você fica com vontade de maratonar mesmo. Para além disso, né, tem diálogos sensacionais, eu acho, e atuações incríveis, a começar pelo menininho, né, o Jamie, né? É, e, e com destaque para o terceiro episódio, que é realmente o episódio mais difícil de assistir. Agora eu achei interessante, que é o episódio onde ele tem uma sessão de terapia com uma psicóloga que é mulher. Então, para quem não assistiu ou para quem algum dia quiser rever, é importante deixar aqui esse destaque, assim, o gênero, gente, nesse seriado importa. Então, prestem atenção, assim, como que o Jamie reage quando ele está falando com o pai. Prestem atenção em quem que ele escolhe para ser responsável por ele ali na delegacia, né? Prestem atenção em como que ele se comporta quando ele está na sala só com uma mulher, ainda que seja uma mulher adulta, e quais são, porque é muito interessante, porque depois que eu assisti a primeira vez, eu conversei muito rapidamente com uma galera que não tinha, que assistiu, e eu queria saber o que essas pessoas tinham achado. É uma família conservadora, tinha uma adolescente, filha dessa família conservadora e tudo, e a adolescente é muito mente aberta, essa adolescente com quem eu conversei, e os pais já são assim, gente, eles são fascistas, é isso. Então, é, Spoiler! e a adolescente que eu estava conversando e perguntei: o que você achou, o que você gostou? Ela: nossa, eu gostei muito, achei muito. E eu comecei a mencionar essas pequenas nuances que eu acabei de falar aqui, né? Tipo, você prestou atenção nisso, não sei o quê. Aí ela: nossa, eu não prestei atenção em nada disso, né? Para a mãe dessa adolescente, era só um drama policial. E ela, inclusive, deu um diagnóstico. Ah, não, aquele menino lá é um psicopata. Isso me deu, assim, um desalento, gente, porque você acha que o negócio está desenhado, né? Mas não tá. Infelizmente, as pessoas só enxergam o que elas querem mesmo. E eu achei muito interessante que no nosso cast que a gente gravou, a sua amiga, né, que ela é psicóloga e tudo, a gente até conversou sobre essa questão do diagnóstico, e que é muito interessante mesmo, e o ponto de vista dela, se eu não me engano, faz tempo, né, que a gente gravou, mas foi muito bom, porque não é uma questão de diagnóstico, gente. É muito mais, infelizmente, é muito mais grave do que um simples diagnóstico. Um diagnóstico você passa uma medicação ali, se você detecta, né, e tal, ou sei lá, faz uma medida restritiva ali naquela pessoa, some com ela da sociedade e está tudo resolvido. Mas, infelizmente, o buraco é bem mais embaixo, e eu acho que, sinceramente, todo mundo deveria assistir. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, principalmente, né? Mas principalmente os pais e as mães deveriam assistir esse episódio e esse seriado, e principalmente agora aconteceu essa questão do cachorrinho orelha, né? Que aí supostamente começou aí, parece que 4 adolescentes teriam torturado e matado o bichinho. Então, assim, eu me lembrei muito desse seriado com esse caso do cachorrinho orelha, porque tudo começa ali, sabe? Tudo começa online, já há desconfianças de que esses garotos estão aí fazendo desafios online de quem simplesmente dá violência pela violência, né? Então é assim que começa, e eu acho que o seriado Adolescência ele vem trazer muito essa lupa que os pais têm que colocar ali. Por que os seus filhos estão consumindo online? Porque ali é um mundo, é um universo ali que você não sabe o que seu filho está consumindo. E mais um destaque, só por último, assim, que é no Stephen Graham, né? Que ele se eu não me engano, ele é o criador, o roteirista e ele atua, certo?
Isso, ele é mais ou menos isso. Aí ele é um dos personagens, ou um dos protagonistas, né? O pai. Ele criou a série junto com um cara chamado Jack Thorne. Aí os dois escreveram e dirigiram. Mas Exatamente. só Então, escreveram e criaram, desculpa. É dirigido por um cara chamado Philip Barantini. então um destaque para esse que ele faz o personagem do Ed Miller, que é o pai do Jamie Miller, é, e ele tem realmente uma fala ali que até quem não materna, eu acho que quem não paterna ali, realmente não tem como não se emocionar dele tentando entender por que que o filho dele tinha feito o que fez. Sobre isso também, para quem não assistiu, já fica ali assim, não é sobre quem fez. O filme não é sobre, o seriado não é sobre, será que ele fez? Não, gente, ele fez. Isso nunca foi um spoiler, isso não é um spoiler, né? O garotinho fez lá, cometeu um crime e não é sobre se ele fez ou não. É, porque essas pessoas com quem eu conversei, essa família tradicional brasileira aí e tal, com quem eu conversei, eles ficaram nessa. Não, eu fiquei me perguntando se ele realmente fez isso até o final. Né? Então, assim, é muito, muito complicado, gente, para vocês verem o quanto que a gente precisa de obras como essa. Assim. Então, esse seriado, para mim, deveria realmente, se tivesse Oscar de seriado, deveria ganhar um Oscar. Não tem, pô, tem M. Ganhou? Ah. Então ganhou. Então deveria ter ganhado todos. Não, é porque o M tem várias categorias, né? Então ele entrou como minissérie ou série limitada. Que série limitada é tipo White Lotus, essas coisas assim, que cada temporada tem uma trama diferente, com um elenco diferente. Então, ganhou vários Emmys. O menino ganhou melhor ator, ganhou melhor minissérie de drama. Foi, foi reconhecida. Era de se esperar. E só aproveitando, você falou das falas do pai, é uma das coisas que eu mais gosto, uma das coisas que mais me marcou, assim, que ele fala, pô, mas é tipo, eu comprei um computador para ele, então, tipo, ele tava dentro de casa, então, tipo, se ele tava dentro de casa, para mim ele tava seguro, né? E aí já não sabe que computador com acesso à internet, né? É complicado. E outra coisa a se comentar também é que dessa questão dos streams, né? A Netflix, assim como aconteceu em 2024, uma série que a gente também fez um Varacast a respeito, que foi o Bebê Rena, é tipo uma série que não foi assim, não teve um esquema de marketing, uma coisa assim que a Netflix foi lá e se planejou, fez toda uma coisa para o negócio ganhar hype, e ele ganhou um hype justamente por essa questão do boca a boca, porque foi meio que lançado assim, sem nenhum destaque, sem grande estardalhaço, e aos poucos, né, foi gerando esse burburinho na internet. Então, isso é interessante também, que às vezes a Netflix investe nessas coisas de marketing, tem várias coisas que têm me incomodado. Por exemplo, recentemente saiu, esse ano lançou um filme com Matt Damon e Ben Affleck, eu nem assisti ainda, mas que aí depois o Matt Damon tava falando que, ó, a Netflix orienta agora os criadores que, tipo, ó, com 5 minutos de duração tem que acontecer alguma coisa grande que convença a pessoa a continuar assistindo. Se não acontecer, as pessoas desistem. E aí isso influencia muito como as obras de arte, né, visual são criadas. Que ele comenta, né, pô, é um filme de ação. Normalmente a gente guardava o orçamento para fazer tipo uma grande cena de ação no terceiro ato, alguma coisa mais perto da conclusão para ter um grande finale, mas não, as pessoas agora querem que tem que ter uma explosão logo rápido, senão o cara não quer terminar de assistir. Ou coisas, não, você tem que estar o tempo todo relembrando o espectador do que está acontecendo, com diálogos expositivos e tal, porque você tem que ter atenção, porque a pessoa está com o celular na mão, está fazendo outra coisa. Então, tipo assim, a série tem que funcionar também para quem não está prestando atenção. Então, tem que ter esse engajamento. Então, aí você vê que mesmo com todas essas coisas que eles tentam fazer, aí vem uma coisa assim, tipo a adolescência que quebra todas essas regras e vai lá e fura a bolha. Então, fica querendo confiar em algoritmo, né? E dá nisso. Mas realmente
a grande série aí de 2025. Mais alguma coisa que você queira adicionar, Carlos? Você que não falou muito Bem sobre brevemente, essa série. sobre essa série. Bem brevemente, a série ela reúne esse primor técnico da forma como é filmada, né, dirigida, tem atuações de altíssimo nível, roteiro excelente, né, atuação do, do menino, cara, que é assim, a primeira da vida dele, e ele a atriz que faz a psicóloga, nesse terceiro episódio que a Elaine comentou, é uma atuação fantástica, assim, e ela é justamente para mostra inclusive essa nuance da violência. É um menino e ele não se incomoda, por exemplo, de demonstrar que ele pode ser uma ameaça de violência física contra uma mulher mais velha, maior e tal. Então, ela entrou nesse ponto fundamental, que é óbvio que é sobre a questão de gênero, porque é sobre misoginia, é sobre como os garotos nessa idade já são muitas vezes radicalizados por movimentos como os Red Pills, teorias absurdas, como os Quanons, teorias de que o homem é maior e mais importante, tem que dominar as mulheres e tudo mais. Ao mesmo tempo que tem um bullying também, que não necessariamente precisa ser só de um gênero para o outro, mas tem um bullying digital que acontece, que extrapolou o bullying que era fisicamente nas escolas, ele vai para esse mundo digital, e quem não está no mundo, não está nessa linguagem, não consegue acompanhar, que é o caso do pai que você falou. E, por fim, é justamente isso, não é um julgamento individual dos personagens, das pessoas ali. É justamente de como isso é estrutural, de como isso é estrutural, de como isso atinge a todo mundo. O ator, né, que vocês já falaram que faz o pai do menino, ele é muito conhecido por filmes em que ele tem a força física de violência e tudo mais. E ao mesmo tempo ele não é, parece que é isso, que ele ensinou violência, mas não, ao mesmo tempo ele é um cara com falhas, mas ele é um cara ali que está cuidando do filho, da família e tudo mais. O menino com certeza não é, apesar de eu não ser psicólogo nem psiquiatra, ele não é um psicopata, porque ele tem arrependimento, porque ele, no final das contas, confessa, então ele, enfim, então é Ele sobre uma chora, né? Ele hora, demonstra então, isso. emoção. É uma questão estrutural. Obviamente que as pessoas que cometem os crimes, né, precisam responder por seus atos, né? Não é também sobre impunidade. E por fim, apesar desses exemplos, da exemplo da família que ela trouxe, e apesar de pessoas como, sei lá, Elon Musk, né, esse amigo do Epstein, né, e outras figuras assim, que eu vi gente falando assim, é uma série contra os homens e não sei o quê. Eu acho que essa série conseguiu furar muitas bolhas e, inclusive, assim, famílias mais de ideologia mais conservadora entenderam a preocupação dos seus filhos num mundo como esse, tanto que gerou situações como a do Roblox, né, que os pais foram ver o que acontecia no Roblox. Tem situações agora, vários países estão proibindo cada vez mais rede social até certa idade, 14 anos, né, não é nem só pequenininho, não, 14 anos e tal. Então, a série ela disparou vários debates, que muitas vezes quando a gente faz uma crítica sobre a série, não importa tanto, muitas vezes, fazendo crítica pura, o quanto ela foi bem sucedida em termos de público e de viralizar, né? A gente olha para outros aspectos dela. Mas essa série consegue tudo isso, todos os aspectos técnicos, os aspectos artísticos, e gerar agenda de discussão extremamente relevante, furando bolha, trazendo um debate que a gente, né, que mexeu com a sociedade e mexeu com todo o planeta, né? Não ficou restrito, inclusive, a regiões. Sim, é bem lembrado isso, que a série acabou lá na Inglaterra, que vai começar a ser exibida, né, em escolas, coisas do tipo, então ter gerado essa... Começar, parece que nas escolas colocaram, né? Não sei se eu não entendi se é uma matéria ou se são alguma questão sobre o que é a misoginia, e Uhum, isso vai sim, sim. ser, enfim, debatido e tal no âmbito escolar, com obrigatoriedade, né? Uhum. Eu lembro quando eu era adolescente que minha mãe ficava preocupada porque eu ficava assistindo filmes tipo Transporting, Pulp Fiction e ficava achando que eu ia começar a consumir drogas. Drogas. Aí eu falava, não, mãe, é justamente ao contrário. Para mim, Transporte era um filme que tinha que ser exibido nas escolas justamente para a galera ver, ó, beleza, bate onda legal, mas é uma desgraça, é uma merda. Então, acho que é mais um filme didático antidrogas do que a favor das drogas. Então acho que é mais ou menos isso. Você pode usar aí uma coisa de entretenimento, mas que
É isso, toda arte é de alguma forma política, né? Não precisa ser necessariamente panfletária, né? Falar de partidos políticos, mas é sempre bom, assim, obras que causam essa reflexão, esse choque, né? É, é bem importante isso. Então, não por acaso que essa série está aqui no nosso primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar aqui essa primeira parte aí do Baconzitos de Ouro. Falamos aí sobre as melhores séries de 2025 e no próximo programa vamos falar sobre os melhores filmes. Sim, temos aí 10 filmes, devemos comentar pelo menos os 5 primeiros com mais propriedade. E esse ano, início de ano também tem Oscar, então vai ter a volta aí do game show lá de me dar certas trilhas de filme, então vamos começar aí, vamos ver se vai voltar aí o de dicas de série, enfim, aguardem aí novidades e vamos tentar manter aqui com mais frequência o Varacast. Não deixe de comentar aí nas nossas redes sociais ou aqui mesmo nos serviços de streaming aí comentar quais foram as suas séries favoritas. E é isso, então, até o próximo episódio. Tchau! Tchau, gente. Até a próxima. Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.